Gente, muito prazer. Eu sou a Marusa, certo? E hoje eu estou aqui com essa ilustre, né, Tânia, né, uma convidada muito especial, que há mais de 30 anos ela empresta sua voz, né, para personagens icônicos da cultura pop. Se você é fã de anime, com certeza já ouviu falar, né, já ouviu essa voz marcante que deu a vida inteligente e destemida Bulma, que ela está mostrando aqui, né? A de Dragon Ball Z e muitos outros personagens, tá? Além de dubladora talentosa, a Tânia também ela é atriz e ela está sempre inovando com projetos surpreendentes. Então, Tânia, como é dar voz, né, há mais de 30 anos para personagens tão relevantes? Marusa, prazer em estar aqui, falando Prazer. diretamente com a Marusa, que está em Pernambuco, eu estou aqui em São Paulo e já estou chegando aí, viu, no seu estado. Ai, ótimo. E, e aí a gente vai se conhecer pessoalmente. Pessoal, espero que o pessoal que esteja nos assistindo vá me encontrar lá também, né, para a gente poder conversar mais pessoalmente. Mas, ó, são 30. Nossa, em junho eu já vou fazer 33 anos! Muito tempo, muito tempo. Porque eu comecei em 93, em junho de 93. Esse negócio, e são muitos, né? Você pensa quantas personagens, que nem a Chun-Li de 95, aí veio a Boom em 99, e eu acabo revisitando a história de cada uma delas, tanto a história delas comigo, quanto a história delas no anime, ou o que elas significaram para o público, sempre tem as queridinhas do público, né? Então, a cada evento que eu vou, eu faço questão dessa parte histórica, que para mim é a parte mais importante, junto com a parte emocional. Eu gosto de fazer o pessoal se emocionar. Para mim, evento que dá certo é quando eu faço o pessoal dar muita risada, lembrar do passado, a tal da nostalgia que a minha voz traz, e se emocionar. Aí, missão cumprida num evento, né? Nossa, quando eu escutei a sua voz no áudio, eu fiquei colocando replay. Eu falei, meu Deus, eu estou escutando a Bulma e tantos outros personagens. Maravilhoso. Mas bora lá, Tânia. É, como é, né, revisitar esses personagens, tá, antigos, depois de tanto tempo? A voz continua a mesma ou você sente que a sua voz amadureceu, né, e isso altera na sua forma de lidar ou trabalhar? Amadureceu, porque a voz de todo mundo muda. Sim. Por exemplo, imagine a sua voz há 33 anos, então não tem 33, então imagine a sua voz, né? Quanto a gente muda em 33 anos, de cara, de corpo, muda a voz também. Mas aí é nosso trabalho de ator e de tentar manter a voz para conseguir fazer. Por exemplo, agora voltou Rama Meio, que é um que eu fiz, não sei se acho que foi no início dos anos 2000, mas a gente está fazendo. E você sabia que você não sabia, né? O elenco fez teste para ver como todo mundo mudou de voz, para ver se ia continuar o elenco original ou ia trocar o elenco inteiro. Eu falei, mas eu tenho que fazer teste para Kazumi? Sim, o elenco inteiro está fazendo. E o elenco antigo passou, que é maravilhoso. Quem Ainda. assiste de novo agora quer ver, né? Mudar um elenco inteiro é uma coisa que dá trabalho. Então, voltando a essa pergunta, como que é revisitar os personagens antigos? Eu revisito eles a cada evento que eu vou, falando deles, e também, por exemplo, a cada vez que eu faço a Bulma, agora saiu uma cena nova da Bulma no Daima, que eu não gosto muito desse anime, porque aparece ela criança, e eu fiquei brava que botaram outra voz nos personagens crianças, isso me deixou verdadeiramente Mas, chateada e brava, mas eu nem posso falar disso, porque foi uma decisão deles, e né, eu tenho que aceitar, mas a Bulma está lá, então depois de 26 anos fazendo a Bulma, revisitar a personagem também, é a cada ano praticamente que tem Bulma para fazer, é trazer aquela voz dela. A voz da Bulma com 16, com 38, com 50 e poucos, e também quando teve o filme, né? Quando teve o live action, que o Evolution todo mundo odiou, mas para mim fazer uma Bulma pessoa, né? Que ela não era desse jeito. Ai, que pecado cometi para ser tão bela, mas vamos, Coco. É uma Bulma, não é como eu falo, é um pouquinho mais agudo, é muito sutil, sabe, Marusa? Mas está presente, isso pega no público. Agora, por exemplo, esse vídeo que eu postei do Daimar, saiu já a cena, tá no meu Instagram, pessoal, @Tânia Gaidardi.
E muitas pessoas falaram que a voz do Rolo está diferente, que é o moço que faz o Vegeta. E eu também tinha notado, a hora que eu vi a cena pronta, eu senti a voz dele mais grave, mais raspando. Pode ser esse efeito do amadurecimento, do envelhecimento da voz, né? Ou pode ser que a pessoa tenha esquecido um pouco como fazia, ou ele achou que a cena ele estava muito brava, quis pôr uma coisa assim, só que a Vegeta não era assim, a Vegeta era assim, entendeu? Mas foi como ele fez no momento. Até agora, a minha voz eu procuro fazer sempre igual como eu fiz originalmente. E eu consigo. Agora, a Chun-Li, eu fiz em 95 e tinha uma voz muito fininha e eu realmente não consigo. É difícil. Eu faço, é ela, mas não é igual. Eu lembro do Nelson Machado há muitos anos, antes do Chaves começar a ser dublado, ele falava, eu nunca voltaria a fazer, nunca daria, depois ele voltou, porque daí queria, e não seria com o outro, seria com ele. Então, mesmo que a nossa voz mude um pouco, como é o caso do Rolo, como a minha mudou da Tim, o pessoal quer a gente, porque a personagem é nossa, então mesmo que esteja um pouco diferente, né? Acho que enquanto a gente puder fazer, é isso. Não, eu concordo. Quando eu tem alguma continuação de um anime que eu assisti na infância e eu vou assistir novamente nessa continuação, nossa, e quando muda a voz do personagem, eu fico agoniada. Eu prefiro colocar no áudio, né, original do que escutar, porque pelo menos para mim, a Bulma, eu cresci com a Bulma, né? Eu tenho 31 anos e cresci com ela. Então, se eu vou mudar a voz dela, pronto, eu já não vou querer assistir mais dublado. Porque olha só como aqui a gente chega a uma conclusão assim, que a voz é muito além da voz. Não sei se seria algo, mas é o jeitinho da personagem, Sim. é o ritmo, é como ela coloca, como ela ri. E eu acho que por isso que as pessoas vão emocionadas me abraçar e me beijar no evento, ou quando entra aquela palma. Estou falando de mim, mas dos dubladores em geral. Porque nós somos o elo humano brasileiro, no caso, né, no público brasileiro, entre um desenho, que é uma coisa que não existe verdadeiramente. Eu estou aqui com as figuras, tem as revistinhas, tem o mangá, você pega no teu celular, no teu computador, na televisão, mas ela não existe fisicamente. A nossa voz também não existe fisicamente, é uma voz, é uma onda sonora. Mas quando a gente está lá em pessoa, dona da voz, nós somos o elo humano que une aquele desenho, aquela fantasia, aquela personagem, aquele momento da infância com vocês. E eu fico arrepiada de falar, porque eu sei que isso é verdade. Sim. Né? Que vocês sentem isso. Eu sinto, como eu falei anteriormente, eu escutei o seu áudio e eu fiquei, meu Deus do céu, não acredito que eu estou com uma pessoa que marcou a minha infância, a minha adolescência, e marca até hoje, né? Marca até hoje. E é emocionante para vocês e para mim também. Estou emocionada aqui. Teve um Comic Con, uma CCXP de 2018, dezembro de 18. Que daí eu lembro que eu tinha que falar alguma coisa, e eu, quando estava tomando banho para ir para lá nesse dia, me veio essa frase na cabeça. E eu acho muito verdade também. Eu falo assim: se você era, quando criança, assistiu Dragon Ball, nós marcamos a sua infância. Mas se você assiste até hoje, nós marcamos a sua vida. Sim, com certeza. Porque por isso que as pessoas me ouvem e falam assim, nossa, que nostalgia. Eu falo, mas eu tô viva ainda, tô trabalhando, que nostalgia. Nossa, porque veio, né? São 33 anos, e quem tem a sua idade, quem é um pouquinho mais velho, quem é mais novo, eu tô lá, né? A minha voz tá. Hoje não dublo tanto, até 2006. Então, de 93 a 2006, eu dublei muito, 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 muito. A partir de 2006, eu comecei a dublar bem pouco, eu comecei a fazer mais locuções. Eu já tinha home studio em 2006, e aí eu me afastei da dublagem. Até hoje eu dublo um pouco ainda. Fiz Irmão do Jorel. Danusa, amo Irmão do Jorel. Original. Mas nossa, nem pensar que eu duble tanto quanto antigamente. Então, minha voz é da infância mesmo. E da juventudezinha, assim, de vocês, até 2006. Perfeita demais, perfeita, Tânia. Vamos lá. Dentre, né, todas as personagens que você dublou na sua carreira, tá? Qual foi a mais difícil, né, ou o mais difícil para encontrar a tonalidade, né, o tom certo da voz? Você sabe que geralmente é fácil, porque a gente coloca o fone de ouvido e ouve ela falando. Eu fiz o tempo todo a Bulma, por exemplo, no tempo todo não, mais da metade, ouvindo a Bulma dublada,
em espanhol, em mexicano, né? Com sotaque mexicano em espanhol. E eu gostava muito da dubladora, eu ia muito na dela, tentava fazer, né, daquele jeito. Isso com todos. Então, não é tão difícil. Se o teu timbre está parecido com o que você está vendo ali, por exemplo, a Izumi de Full Metal, a professora Izumi, Ed, Al, Ed, Al, vocês não são mais meus alunos. Eu não ensinei alquimia para que destruíssem seus corpos. É uma coisa assim. A Yuko, de X-Poli, eu péssimo essas filhas. Não existem pontas soltas. A personagem falava assim, eu falava, porém, teve um que deu um problema, né? Ainda bem que não tinha internet muito ativa na época, não me deu dor de cabeça. Na época a gente dizia andrógeno, que era o tal do Irumi ou Ilume de Hunter versus Hunter. A Úrsula me deu esse personagem porque ela não sabia bem qual era dele, era um andrógeno. E ela falou em japonês, a Seiyu, que faz é uma mulher, tipo a dubladora, a voz original era de uma mulher. Só que no Japão quase tudo é mulher, né? É uma mulher velhinha que faz o Goku até hoje, e além do Goku, ela faz vários outros personagens, sabia, Marisa? Nossa, não sabia. Ela faz vários. Uhum. E aí, o Ilume, ou Irumi, me botaram lá com voz de mulher e eu fiz, e algumas pessoas criticaram, não, mas que isso? Poucas, eu vi isso em poucos fóruns e tal, mas muitos até gostam, então era uma coisa difícil que eu não me encaixava muito naquilo, eu não entendia muito, e a gente não tinha muita explicação da internet na época, mas fora isso, se é uma voz muito aguda, quando eu comecei, eu tinha que fazer voz de criança, mano do céu, criança, menina, ótimo, fazia fim. Quando mandavam fazer menino, porque as crianças, meninos, não trabalhavam nem menino, então a Leda Figueiró falava, finge que tem uma batata quente na boca, cara, eu odiava. Ei, mamãe, tô aqui, olha que nervoso, olha, eu vou comprar figurinha, pai, tô indo, tchau. Mano, eu me senti o Ronald Golias. É horrível falar desse jeito. E eu achava fake. Nossa, eu odiava. Pronto. Lembrei 2 exemplos. Próximo. Bem, essa pergunta é uma personagem do meu coração, tá? Marcou também minha pré-adolescência, que é a questão que você dublou a Cher, né, das Patricinhas de Beverly Hills, icônica demais, né, até hoje. E assim, na primeira versão, né, que foi de 95, que foi a versão que você chegou a dublar, tá? Você tinha comentado que foi um desafio para você fazer essa dublagem, especialmente porque foi no início da sua carreira, né? Você era novato e tudo mais. Então, assim, como foi, né, ter que dublar junto de outras pessoas, tá? Então, assim, conta pra gente como foi essa experiência, né, do seu início em relação a essa dublagem, se precisou sincronizar com outros dubladores também. E outra pergunta também, né, já puxando o gancho, como foi, né, olhando para trás, tá? Qual é a sensação de ter feito parte de um filme que marcou os anos 90, né? Um clássico dos anos 90. Também, né? Fiz a Mel C de Spice Girls, que marcou os anos 90. Alguns marcaram, porque toda a minha carreira foi o próprio Street Fighter do Van Damme, né? Sim. Também eu fiz a Chun-Li ali. Deixa eu me concentrar na pergunta das Patricinhas. As Patricinhas realmente eu era novata, foi em 95, eu tinha começado em meados de 93. Era uma personagem muito grande para quem estava começando. Quem está começando hoje pode demorar uns 6 anos até para ter uma personagem grande. E já me jogaram na arena. Assim, eu comecei, Marusa, dias de dublagem, eu já comecei a fazer coisas assim, com poucos meses eu já fazia vilã em novela. Foi muito louco, assim, eu não tive tempo para pensar, para planejar. Eu não fiz curso, não existia curso de dublagem na época. A gente joga aí, faz aí. Acharam que eu dava conta, eu já vejo, eu falo, gente, como tá, né? Eu falava, de um jeito, eu ainda não tinha, não estava tão leve a ponto de mudar tanto o texto como a gente muda hoje, como quem está mais experiente muda o texto para falar como quer. E outra coisa técnica, muito importante. Hoje tudo é fácil. Se uma pessoa que não tem experiência nenhuma em dublagem chega para dublar hoje, ela dubla, o técnico pega aquele áudio, comprime, deixa falando mais rápido, tira as respirações, as pausas e encaixa direitinho na boca. Ele vai ter o trabalho, a pessoa só falou, mas ele
Até a gente, é muito fácil fazer isso, a gente aprende a fazer isso editando vídeos e tal, e eu trabalho em editação há tantos anos. Então é mais assim, na época era analógico, então tinha as pistas, você tinha como se fosse uma fita de. Estou falando bobagem, mas vamos supor uma fita cassete, vai, que tem que caber todo mundo lá, porque não tinha fita para todo mundo, não tinha espaço para todo mundo, tinha que ser naquilo. Por isso juntava-se todo mundo no estúdio, porque aquele trecho lá era aquele áudio para aquilo. Então, as patricinhas eu fiz em 3 dias diferentes. Me deu muito trabalho, eu estava muito estressada. E parece que eu fui dirigida por 2 diretores diferentes. Tinha um diretor lá que era um bravão da época, meio que ele enchia a boca da época, já faz muitos anos. E ele, como eu era novata, eu também sempre fui meio bravinha, não era, ele veio encrencar comigo e eu fiquei brava. E ele veio, acho que eu ouvi ele reclamando que eu estava demorando. E eu falei assim, mas alguma briga assim que deu, e daí eu falei, eu não quero mais terminar isso dirigida por ele, sei lá o que eu não tô me vindo agora assim. Sei que deu umas brigas lá porque estava muito difícil e o cara era, muita gente se recusava a trabalhar com ele, não era só eu. Ele era um cara complicado, que arranjou briga com muita gente, foi cair justo nesse filme aí. E eu também, mesmo começando, ele me deixou muito estressada e sei lá o que. Agora estou ficando o pior lado, mas isso eu não lembro os detalhes para contar, não é que eu estou escondendo, eu não lembro. Mas o que eu lembro muito é que foram 3 dias, tinha essa coisa. E aí eu lembro de um dia que estava eu, o Afonso Amajones era um da turma lá, aquela cena do carro. A Daniela, que era filha da dona da BKS, também fazia uma das meninas. E mais talvez umas 2 pessoas que eu não lembro quem era. A gente estava, então pensa que é um microfone. Pegar esse microfone velho que eu tenho aqui, o outro está dentro do estúdio. Aí estava aqui, né? Aí eu falava assim, aí você tinha que sair devagarinho por a cabeça aqui. O texto estava aqui. E você, quando vai gravar, você marca as pausas no texto e tudo. E tem que ler, né? Porque eu não precisava de óculos, né? A gente enxergava mais com texto no papel sulfite, que fica aqui na frente do microfone. Cara, era muito difícil. Aí respirava, se a barriga de um fazia, começava tudo de novo. Se a sandália de fazer, aí começava tudo de novo. Se um errava, tudo. Cara, e todo mundo errava, porque não é possível. Erra, erra. E errava, um começava de novo. Cara, isso me estressou tanto. E outra coisa, isso fez demorar, certo? E outra coisa, você lembra que ela era narrada, o filme inteiro narrado, e depois era ela nas cenas. Se eu fosse fazer isso hoje, eu ia falar assim para o técnico e para o diretor ou para a diretora: ó, vamos fazer uma coisa, vamos fazer o filme inteiro, só a narração. Narro, 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 narro. Agora vamos fazer as cenas de conversa, porque a narração é o único tom, ela não aparece, é tranquilo, faria rapidinho isso, sabe? Tá, 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 tá. Interpretava, mas fazia, e depois fazia o sincronismo interpretando na cena. Foi tudo diferente, então, na época eu tinha que fazer a narração, em seguida entrava falando outro aqui do meu lado. Foi feito da pior maneira técnica, porque é o que se tinha na época. Por outro lado, eu amei, adorei, eu estava apaixonada por ela, fiquei apaixonada pelo filme, não imaginava jamais que ia ser o sucesso que foi. E quando me vi a mulher dublada no Rio, eu queria ter um filho verde e amarelo. Aí a série foram fazer no Rio, e teve o longa dublado no Rio também, que eu fiquei sabendo recentemente, eu nem sabia. Eu fiquei sabendo no Instagram, sei lá, uns 3 meses. Eu nunca soube, você sabia? Não, Existiu esse longa dublado no Rio, que eu nunca tinha visto. também não. Uhum. Então, esse foi o resumo das Patricinhas. Foi muito difícil, pela tecnologia, pelo diretor, pelo meu relacionamento com o diretor e por ser todo mundo no microfone. A voz era tranquilo, era a minha voz. E foi difícil também, porque eu era novata, dublava há pouquíssimo tempo. Hoje você pega alguém que dubla 1 ano e meio, a pessoa está no vozerio ainda. Tá, e senhora, faz isso. Nossa, quem assiste o filme nem sonha que passou por isso tudo, né? Vocês, dubladores. Porque a gente já pega o produto final, né? Já tudo prontinho, bonitinho. Sim. E não é nem para sonhar, Maruzei. Na época a gente fazia, não era para ninguém prestar atenção na dublagem. Não tinha rede social, não tinha nada disso. Então a dublagem era para a pessoa esquecer. Para que você dubla? Para a pessoa esquecer que está sendo dublado e parecer que é a personagem que está falando. A gente não tinha importância. Não era para ter. De repente, depois de Chaves e Cavaleiros do Zodíaco
e internet, os dubladores começaram a ter visibilidade. E eventos de anime, então a ordem foi assim: Chaves, Cavaleiros do Zodíaco, eventos de anime e internet. Isso tudo foi se juntando e tá aí, eu participo, se eu dublo há 33 anos, eu participo de evento há 29, 30, sei lá, né? É muito tempo. Tempo. Eu adoro, adoro, adoro. É muito tempo. A gente percebe que você gosta, né? É muito, muito carinhosa, uma fofa você, Tânia. Sim, eu chego pulando e gosto de abraçar e gosto de beijar. Gente, se você está me vendo ainda dá tempo de assistir, vai lá conhecer. Poxa. Tá? Pronto, tem agora, né, referente ao Exolic, que trouxe até aqui, cadê? Não sei se dá pra ver os mangás dele, que eu amo. Tá certo. Pra baixo. Olha que linda, gente, eu sou tão apaixonada pela Yuko. Claro, a Buma me fez ser conhecida. A Buma, eu tenho essa paixão pela Buma porque ela meio que faz parte de mim e tal. Viajo o Brasil todo pela Buma, faço ela milênios. Mas a Yuko mexeu comigo de um jeito. Primeiro porque ela é linda. Ela é linda. Ela é elegante, ela é misteriosa. O jeito que ela fala é o jeito que eu gosto de falar e de ouvir minha voz. Um jeito, aquela coisa. Eu só lembro dessa frase. Tem alguma frase dela boa aí? Se tivesse parado, no tear que tecem essas vidas, não existem coincidências. O seu, peça o que você quiser e o seu desejo será atendido. Perfeita. As vozes, Marisa, só saem quando a gente está olhando para a personagem, ouvindo aqui assim, o ritmo é diferente. Quando você dubla para valer, é diferente do que quando você brinca de fazer a voz. Mas, na época também, era difícil, era começo ainda da internet e tal, mas eu já conseguia ver, e ninguém fazia isso, mas eu conseguia ver as personagens, deixa eu botar um negócio aqui, eu já ia assistir antes. Então eu chegava no estúdio, eu fazia 3 episódios ou 2 de cada vez, estando com os episódios fresquinhos na minha cabeça, acho que eram 2 por cada vez que eu ia. E daí, às vezes eu falava assim, pera, mas essa tradução aqui, eu assisti, ela queria dizer tal coisa, vamos mudar, não foi bem isso. Te juro, isso chegou a acontecer. Eu já chegava lá emocionada. E teve um episódio que foi a Marli que dublou a moça principal, era uma moça viciada em computador. Ex-Holic é assim, as pessoas chegam lá na loja da Yuka, ela tem uma loja de desejos, ela é uma feiticeira, assim. E ela te dá o que você quiser. O que você quiser, ela te dá. Porém, você tem que dar em troca algo de valor equivalente. Algo que tenha tanta importância para você quanto aquilo que você está querendo. Você tem que dar para ela. Eu fico arrepiado de novo. Então, nossa, tem uma moça que ela está viciadona em internet. E olha que nem tinha redes sociais, né? Tinha aquele computadorzinho grande assim. E era o e-mail. Ai, não, só mais um e-mail e tal. E ela tem uma nenê. E ela está deixando a nenê lá largada. E a casa dela que é uma bagunça, a dona de casa, olha o machismo é porque o marido não está lá lavando louça para ela, mas assim, a casa dela está uma bagunça, e tem a nenê, você lembra desse EPI? Lembra. E aí a nenê está lá largada e ela é viciada. E eu me identifiquei já na época, porque a gente, não é que a gente usa, a gente é sempre meio viciado, né? Na internet, ainda mais hoje que tem celular, na época não tinha redes sociais em celular. E aí é muito complicado, porque ela quer, mas ela não consegue. Ela não consegue entregar para a Yuko o computador e tal, que ela tinha que entregar. E no fim a Yuko vai lá e pega a cadeirinha da nenê dela, né? E não pegou o computador, mas pegou o negócio da nenê, eu não lembro mais direito da história. E como eu te disse, eu gosto tanto da Yuko porque eu gosto de falar do jeito que ela fala. Ela é muito sexy, ela passa um ar, assim, totalmente diferente, né? Você fica cativada com a forma como ela se expressa, perfeita. Sabedoria, beleza, paciência. E daí ele é alegre também, ela é engraçada. E o outro é o mal-humorado, né? Do Watanuki, Watanuki. Ele é mal-humorado. E ela bebe. Uma curiosidade sobre ela. Ela não fica bêbada. Ela pode tomar o saquê que ela quiser. Ela não fica bêbada, mas ela fica de ressaca. Ela faz a mão, ai, minha cabeça, tá me matando, né? Mas ela pode beber quanto ela quiser. Então, essa coisa. Perfeita, perfeita, perfeita demais. E sua representação nela é maravilhosa.
Mas é assim. Bem, agora, né, vamos para um outro gancho que é referente à dublagem no Brasil e no mundo, tá? Então, assim, qual é a importância que você acha relevante, né? Na verdade, relevante não é a palavra, mas assim, qual é a importância da dublagem, né, na formação da cultura pop aqui no Brasil? Oh, vamos pensar assim. Eu acho que a cultura pop interfere na dublagem e a dublagem na cultura pop também. Elas se entrelaçam. Vamos supor, a gente só é chamado hoje, né, que eu te falei, depois de Cavaleiros do Zodíaco e Chaves nos eventos, porque a gente tem esse laço humano, essa coisa, as pessoas gostam de saber os bastidores, gostam de ouvir as vozes ao vivo. Vamos colocar o evento geek representando a cultura pop. Então, tá essa coisa. E, por outro lado, a dublagem também é influenciada pela cultura pop, quando a gente pega gírias para falar, quando a gente pega o jeito de falar. Minha voz e o meu jeito de falar nos anos 90 eram diferentes. Se eu for ouvir, nossa, se você for ouvir uma dublagem dos anos 80, era diferente dos anos 90. Por exemplo, eu nasci na Moca, e aqui falar, acho que os mais antigos, meu pai e minha mãe ainda falam rato, eu falo, rato, eles falam assim. Então, antigamente tinha dubladores, dublagem que falava desse jeito. Eu tinha um rato na minha rua, que falava-se assim. Mas tá, a cultura pop, por exemplo, nos anos 90, quando o Ken e o Ryu, aí o Ken falava, e é o cara, o Ryu falava, e é o cara, sei lá qual dos dois falava, um dos dois falava, e é o cara, que era o Serginho Moreno. Tem coisas que os cariocas são muito bons nisso, de pegar o que está acontecendo assim, né, nas falas urbanas e colocar na dublagem. Paulista está aprendendo a fazer isso ainda, mas carioca já faz desde sempre. Então, a dublagem é algo que está ligado, sim, sobretudo dublagem de animação. Que a animação é muito cultura pop, né? Sim, inclusive você fez, né, a do Irmão de Jorel, que tinha comentado anteriormente. Isso, a animação, daí uma animação nacional, que é assim, a gente não pode chamar de dublagem, a gente chama de voz original. Voz original. O que é dublagem? É quando você pega algo que já existe, tanto que em Portugal chama dobragem, você dobra, você faz um duplo. Você faz igual, só que diferente, você faz igualzinho, só que com a tua língua. Em Irmão do Jorel, não existia nenhum. A gente grava primeiro com o diretor, na verdade, e é o criador do desenho, Juliano Henrique, estava sempre nas gravações, e ele falava, olha, nessa hora, a Danusa, que eu faço algumas personagens, a mãe do Jorel é uma delas. Tem ela tudo na parede aqui, não dá, se eu tivesse com o celular eu mostrava melhor. Mas daí, tem algo aqui que eu posso mostrar, não é da minha personagem, mas é muito irmão. Abacate. Come abacate, bem. Bem que é a voz da Melissa, o que fala. Mas daí, a gente fazia as vozes, ele falou, olha, agora a Danusa entrou na cozinha, o Jorel está a uma certa distância, ela vai gritar com ele, ei, filho! Não, não é assim, é mais perto. Ei, filho, venha cá. Agora ela está cochichando. Edson, a gente tem que ir lá. Não, também essa voz está muito fina, está parecendo a Buma. Edson, vamos logo. Ele sempre tinha que me lembrar como fazer, porque eu não tinha aqui a referência no fone de ouvido. Então, voz original paga bem mais do que a dublagem, mas para mim é muito mais difícil. Eu não tenho o trabalho de sincar. O que é sincar? Fazer a sincronia entre a minha voz e o lábio da personagem. Mas o trabalho de criar é extremamente mais difícil do que de sincar. Nossa, interessante, não sabia. Não sabia, eu pensava que era assim, parecido, mas Tanto que a gente dublava antes da pandemia, era um círculo, cada um com seu próprio microfone, e a Melissa, os técnicos, o pessoal que vinha do Rio, que é o copista, quem faz o desenho é no Rio, e quem faz as vozes é em São Paulo. E daí o pessoal do Rio ficava lá e a gente ficava nós seis assim no estúdio, cada um no seu microfone, um falava, outro respondia, tralá, errava, fazia de novo. É todo não é bem assim, é mais metódico, é bem metódico. E diferente de dublar, e demorava o que demorasse, às vezes demorava bastante, dublagem é pá, 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 dublagem é muito mais mecânico, até muito mais industrial, dublagem você tem que fazer rápido, porque na verdade já está pronto, você só imita e vai. Dublagem eu acho muito fácil. Tem cenas difíceis? Tem. tem. Aconteceu de eu falar assim, mas dá para eu telefonar para minha mãe agora? Meu Deus, eu tenho que resolver isso. Você tem
que resolver problemas, porque o cara tá falando, a mulher tá falando, e não cabe, aquilo não dá um sentido, e ela fecha a boca quando não desvia. Cara, tem coisa difícil. Mas, no geral, eu me dei muito bem com dublagem, então, para mim, foi fácil. É assim, uma pergunta, uma dúvida. Tem alguma diferença que você note para essa fazer dublagem de animes e animações, principalmente americana? Porque eu vi que você também dublou Hey Arnold, né? Que é um desenho. Sim, os anjinhos que eu Os dublei até anjinhos. hoje, Akira. Não tem diferença. A diferença é você ouvir o inglês ou ouvir o japonês. Ouvir o inglês sempre é mais fácil, porque eu entendo. O japonês eu não entendo. Então, quando você está dublando um anime que o original você ouve realmente em japonês, tem essa dificuldade. Mas nada que o diretor não ajude, o que. É tranquilo, tranquilo. Tem coisas mais difíceis. O que é difícil, por exemplo, é reality. Porque se é um filme, você sabe que a câmera vem e depois sai, e o ator, você já pega o ritmo do ator, cada ator tem seu ritmo. Coisa mais fácil é fazer série. Por exemplo, essa mulher gosta de abrir a boca, então às vezes ela fala assim: John, cheguei em casa, agora eu vou comer, a comida está na mesa. Então você sabe, tem personagem que sempre abre a boca depois, porque é a atriz que faz aquilo. Tá, série é fácil. Aí, por que eu tô falando isso? Japonês, mas difícil. Misturei tudo. Não, que é isso? Quando você ouve japonês, não só pela língua, é um pouco mais difícil, mas quando você conhece a língua é mais fácil pensar, entendeu, né? Cada coisa tem sua dificuldade. Às vezes eu posso achar muito fácil dublar Bulma, que para mim já é, mas pode ter coisas. Ah, lembrei, mais difícil é reality show. Por quê? Porque no reality, um grita aqui, outro chama dali, a câmera vem, pegou daqui, e ela tá. Sabe? Meu Deus! E ela está falando inglês. Inglês é uma língua curta. Eles juntam muito as palavras, né? Português é uma língua longa, espanhol é uma língua longa, italiano. Então, tudo isso faz diferença. Mas bora lá na outra pergunta. Você sabe que hoje, né, as redes sociais está bombando, né? Que hoje tudo é movido pelas redes sociais. Então, assim, nesses tempos, tá? Tecnologia, você sente que a proximidade com os fãs, tá? Mudou a forma de encarar a profissão? A forma de encarar minha profissão. Como dubladora. E você sente que a proximidade, o carinho, né, a forma como eles te tratam. Como eu te disse, de 93 a 2006, eu dublava muito, desesperadamente muito, manhã, tarde e noite. Aí, quando eu comecei a trabalhar em casa e diminuiu muito, hoje ainda trabalho, dublo bem pouco, eu fico torcendo para vir evento, porque para conhecer o Brasil e para conhecer o pessoal, e eu sei direitinho como é que o pessoal do Sul vai se comportar. Claro que às vezes não. O pessoal de Goiânia, que são terríveis, o pessoal de Goiás, o pessoal do Nordeste, que é tudo assanhado, o pessoal de São Paulo, que é intermediário, às vezes não está, o pessoal do Sul, que é mais tímido. Eu sei mais ou menos como vai ser a participação. Claro que eu sempre sou surpreendida, mas é isso que eu mais gosto hoje. Hoje, fazer eventos é a parte principal, é a parte que eu mais gosto da minha profissão. Essa proximidade com os fãs, que começa nas redes sociais. Agora, eu acho que eu devo ter muito tempo na vida, então eu não tenho nada para fazer, não sou nem dona de casa, sou dona de casa, está problema. Comida, vivo fazendo comida no Instagram. Porque eu vejo tudo, pelo menos no Insta. No Face não dá para ver tudo. Eu larguei um pouco, infelizmente, larguei um pouco o YouTube, mas eu procuro ver todas as mensagens. Ai, meu Deus, cada mensagem. Mas responder as interessantes ou bloquear as ofensivas, que são poucas. Não é nenhuma me xingando, são umas coisas, uns nudes indesejados, Ah, meu Deus. não requisitados, umas então quer ver o sovaco, outro quer que eu chupe o saco. Olha, cada fetiche que eu acho que nada me surpreende mais. Essa do sovaco. Ah, meu Deus. Então, mas ainda assim, eu procuro dar atenção a todo mundo, e eu sou conhecida pelo público como uma dubladora que dá atenção para os seus fãs. Se eu faço questão, se eu vou nos eventos também, então é a parte gostosa. Claro, menina, acaba o evento, eu saio e não tenho forças para jantar. Eu vou pro hotel, nossa, eu consigo olhar as fotos na madrugada ou no outro dia.
é uma energia que eu não sei. Sábado eu me apresentei, eram poucas pessoas, era um pocket show, e daqui, corre, porque depois a casa ia fechar e tudo, e de tirar as fotos, e de fazer um que é que grava vídeo, outro que é autógrafo. Nossa, eu cheguei exausta, chega uma hora, é muita atenção que você tem que dar a muitas coisas e a muitas pessoas, então eu fico muito cansada. Se você me ver num evento e eu estiver toda doidona, é compreensível. Muito bom. Mas ó, o evento do Orgulho Nerd, que vai acontecer no sábado e no domingo, dia 24 e 25, pessoal. Não percam. De maio de 2025, para você que está aí no futuro assistindo. Olha só, vai ser em Recife, é num lugar bem bonito, né? Eu vi foto lá É lindo. do local e eu vou estar nos 2 dias. 2 dias, né? Claro. Ótimo. E assim, o que te motiva, né? Você já respondeu ao longo dessa nossa entrevista, mas assim, o que te motiva para participar desses eventos, assim como o Festival do Orgulho Nerd? O que me motiva é o convite, gente. Convidando, eu tendo agenda, eu vou. Ótimo. Como a gente já falou tanto sobre isso, né? A proximidade com o pessoal é conhecer o Brasil. Se o hotel tem piscina, melhor ainda. A praia é piscina. Então, o que me motiva é isso. Eu estou aberta a convites, me chamem, eu adoro. Conhecer lugares, conhecer as pessoas, ir lá falar. Você viu que eu gosto pouco de falar, eu falo igual uma louca, e eu não falo só. Uma coisa que eu não faço em eventos, Maurício, eu não chego e sento para ser entrevistada, jamais. No evento eu sempre estou de pé, estou correndo, estou chamando o público, chamo várias vezes o pessoal para subir no palco, para brincar. Então, é isso, eu quero no meu evento, em primeiro lugar, que as pessoas deem risada, segundo, que vejam cenas, porque eu sempre levo vídeo, ouçam minha voz, vejam e lembrem do passado, ou fiquem conhecendo quem é novinho, vejam como era a estética dos animes mais antigos, dos games e tal. Eu mostro também algum desenho que eu fiz americano. Gosto que se emocione ao lembrar que tem essa nostalgia e que brinque, quem quiser participar, fazer pergunta. Então, o meu evento é isso. Jamais vai ser uma coisa que eu estou sentada pegando o microfone. Nossa, tem uma bronca disso. Nós somos atores, a gente tem a oportunidade de sair de dentro de um estúdio fechadinho, ir para o mundo, estar de frente com o público, para ficar lá sentada assim, você é louco. Eu gosto dessa motivação. Até movimento o evento, né? Estimula as pessoas a participarem. Isso é muito massa. Muito. E referente ao público, você lembra de alguma situação engraçada que você que teve aqui em algum festival na região do Nordeste? Aqui no Nordeste. Eu te falei do Sul, né? No Sul eles são bem tímidos. Começando pelo Sul, tem uma foto que eu sento assim, eu vou cantando, sento no colo do menino, ele fica assim. Depois em Goiânia tem o maníaco do Mods, que ele leva sempre mods para a gente autografar. Mas no Nordeste, a coisa que eu mais lembro, e gente, não é que você pode chegar e não é assim, mas é muito tímido. Meu Deus, agora nada me surpreende. Uma vez eu estava no interior de São Paulo e eu vou em muitos eventos, eu vou em muitos e muitos mesmo. Sou uma das que mais vai, né? Ou pelo menos que tem maior histórico de eu vou há muitos anos. Eu lembro isso, deve fazer uns 10 anos. Eu fui num evento, era eu e a Titi, a Raquel Marinho. Aí nossa, muito CDF, né? Muito CDF. Então, assim, olha, Raquel, eu preparei um vídeo falando aqui do pessoal, peguei isso aqui do interior, eu vou fazer isso, depois vou chegar, vou chamar tal pessoa, aí eu vou fazer, depois eu vou mostrar um vídeo, aí tem aquele áudio que eu vou mostrar. E você, o que você preparou? Ela falou, eu vou usar mini saia. Aí eu falei assim, boa ideia. A partir daquele dia eu continuei fazendo tudo que eu fazia, sempre de mini saia. Então, vou com as pernas de fora, e no Nordeste ainda mais, esse ano não será exatamente, vocês vão ver, já estou com o figurino aí, vocês vão ver de qualquer maneira. Sempre a mini saia com um shortinho por baixo de qualquer jeito, e eu sempre preparo muito. E aí no Nordeste, eu com as minhas sainhas bem curtinhas, que eu estava um dia, quando acaba a apresentação, eu gosto de ir pro meio do público cantar, eu desço e vou no meio do pessoal. E claro que tinha que ser, eu acho que foi num Sana, ou foi no Sana ou foi em Recife, porque já vai ser a 4ª vez que eu me apresento em Recife, ou a 3ª, eu não lembro. Ou foi Recife ou foi Fortaleza. Eu estava lá dançando, no meio, quando eu sinto passar a mão na minha bunda. Meu Deus! Meu Deus! Que não se repita esse ano, porque daí eu estava no Sul, os dois, não, antes do
faz 2 anos, não foi antes da pandemia, foi antes da enchente, né? Uns 3 anos, eu estava no Sul, um evento muito legal, um evento grande, bonito, tudo dando certo. E o cara passou a mão na bunda de uma menina. Pois, em vez de resolver assim, a menina xingando ele, vem cá e chamar o segurança, ou um cara amigo da menina e dar uma porrada no cara, ou mandar o cara embora do evento, ou falar qualquer vai passar, né, ou passar a mão na bunda dele também, qualquer coisa. Mas foram brigar com o dono do evento e foram fazer coisas xingando o dono do evento, que não tem nada a ver com isso. Então, uma coisa é mimimi, outra coisa é respeito, outra coisa são os tempos atuais, outra coisa é uma velha senhora, tudo é respeito. Mas, assim, no dia eu falei, você não passou nada. Foi um susto, mas não foi nada assim. Fui lá, nunca mais virei ao Nordeste, fui desrespeitada. O dono desse evento me deve uma indenização. Não, não quero que passe a mão de novo, porque eu nem tenho bunda para passar, o cara conseguiu ainda assim. Mas, eu tenho um pouco, mas não é, né? Mas aí, gente, não faça isso, mas eu lembro quando falou que aconteceu no Nordeste. Fora isso, o pessoal dá muita risada. Por exemplo, em Juazeiro do Norte, teve essa vez que eu fui, foi legal. A vez anterior, cara, foi uma das vezes que mais participaram, assim, então, e eu também falo muita besteira, né? Eu esqueço um pouco que tem criança, eu tenho que ficar me segurando. E aí, o cara foi lá e falou não sei o que, aí foi imitar o Vegeta. Eu falei, Vegeta, você é assim todo bom, não sei o que, você é todo bonzinho, né, Vegeta? Na frente e por trás é todo estouradão. Aí todo mundo, estouradão, estouradão. Meu Deus, o cara virou. Aí chegam lá no palco, eu sou o irmão do estouradão, estouradão. Meu Deus. Muito Nordeste, né? É muito típico. E o povo se divertia muito. Aí tinha uma criança de uns 12 anos, aí subiu no palco, isso aqui é sacanagem, isso aqui é sacanagem, isso é sacanagem, o que é isso? O pai não veja ele, o menininho. Então, não sei, é muito aberto à diversão. Eu acho que a pessoa vai no evento para se divertir e eu vou para me divertir também e fazer os outros se divertirem. Não é para passar a mão na bunda, mas. Gente, respeita, viu, no evento, mesmo que ela esteja de mini saia com as belas pernocas de fora, respeita acima de tudo. No Instagram, meu direct, às vezes tem gente que acha que é muito festa da uva. Tem gente que manda umas mensagens feias, assim, achando que eu tô para jogo só porque eu gosto de falar besteira, sabe? Sei, Falei isso com você, por exemplo, ou porque eu vou de mini saia, ou porque eu tô de decote, ou porque eu já tenho essa idade e eu já sou experiente com tudo, já vi de tudo, já não me passa, que passa um pouco, passa bastante. Daí é muito fácil também, é só bloquear e denunciar, conforme o caso a gente denuncia. Mas geralmente não chega a esse ponto, não. Acontece, mas o normal é muito gostoso. São interações bem legais. Imagina, até porque você se expõe, né, na internet e está sujeita a tanto comentário positivo, negativo e, né, com um teor mais libidinoso, né? Infelizmente, não deveria acontecer, né? Mas estamos lidando com humanos, né? Então, é só, pelo menos, né? Eu espero que você não leve isso pro coração, né? E não tenha essa visão do Nordeste da gente passar a mão. Não vai passar. Já vou dar. Não, mas estou indo bem feliz. Eu sei que é um pessoal participativo. E, nossa, se for uma parte do primeiro evento do Pedro que eu participei, assim, do tanto de alegria. Gente, é sério, espero vocês. Se você está vendo esse vídeo, o evento já passou, você de outro lugar, fale com o pessoal da sua cidade, né? E vale a pena convidar. Tá? Para a gente se divertir juntos. Com certeza. Então, já vamos passar para a última pergunta, tá? Algum recado para os fãs que vão estar lá no evento? Pois do começo ao fim desse vídeo foi um recado para os fãs, né? Foi para animar o pessoal a me ver, que vai ser divertido. Então, não faltem, reservem esse tempinho. Vai lá no Insta do Festival do Orgulho Nerd, já vai ser o segundo. Com certeza vai ser legal, o espaço é lindo, ver bem o Rio, assim, né? Como é que chama? Do Sertão? Carne do Sertão. Alto Sertão. E vai ser gratuito, gente, isso é muito legal. Depois vai ter o meet and greet comigo nos 2 dias. Como o evento é gratuito, eu sei que para me encontrar, para dar o beijinho, para ter essa coisa de autógrafo, tirar foto, nesse caso desse evento, por ser gratuito, vai ser separado. Os ingressos estão à venda no Simpla. Entra lá no festival, que daí a gente vai conseguir ter uns minutos de risada mais perto, mas se não, eu estou lá de graça para todo mundo ver e aguardando vocês.
Não percam, pessoal. É dia 24 e 25 agora, né? De maio teremos o festival. Meninos e meninas, Alain, obrigada por ter feito a ponte entre eu e a Marusa, que foi esse amor. Espero vocês, seguidores do Quirupix, Alain e toda a turma, até lá e continuem crescendo aí com o canal. Gente, um beijo meu da Buma. Tchau!